Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mais conhecida como Lucy. E no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa mochila lindíssima aqui. Esse vai ser o nosso esquenta já para o tema Volta às Aulas. Nós vamos fazer muitas peças para esse tema de Volta às Aulas. E para começar vai ser essa mochila que ainda vou te dar de bônus à aula do estojo. Ó, vou colocar aqui um livro bem grosso, mais um caderno universitário e ainda vai sobrar muito espaço aqui. Ó, pra ver que sobrou muito espaço aqui dentro, cabe outras coisas, né? O estojinho dela aqui, ó, bem fácil de fazer, a gente faz bem rapidinho ele. Vou colocar aqui alguns lápis dentro, algumas canetinhas. Olha que graça. Aqui dos ladinhos com esse bolso com elástico, ó, tem dois bolsinhos, um de cada lado. Pode colocar tua garrafinha d'água, um suquinho, alguma outra coisa aqui, né? Aqui nesse outro bolsinho da frente, ó, com o botão montado, tem esse bolso aqui bem legal, ó, essa profundidade aqui em 3D, com fechamento em botão imantado. Olha que charme de mochila, tá? Quero falar pra vocês que todos esses materiais aqui vocês encontram lá no meu site www.lucianaguterres.com. Tem o plástico em outras cores também, além dessas aqui. Outra coisa, eu fiz os moldes, tá? Os moldes em PDF, moldes completinhos, com todas as partes, como vocês vão ver depois ali na mesa, tá? Já está disponível no site por aquele mesmo precinho de R$10 por tempo indeterminado. Qualquer molde ainda está de R$29 por R$10 por tempo indeterminado, tá? Então aproveita, porque eu não sei quando vai dar louca que eu vou tirar essa promoção. Então aproveita que tá valendo, ok? Para quem é membro aqui do canal, que não paga nenhum molde, quem é membro do meu canal não paga molde, já está disponível aí para as meninas baixarem o molde gratuitamente. E para quem não é membro do canal ou para quem não pode comprar o molde, eu vou ensinar a fazer o molde. Então, fica comigo até o final da aula, que no final da aula eu vou ensinar a fazer esse molde completinho, ok? No final da aula também vou te dar sugestão de preço de venda e vou passar as medidas da mochila e do estojo, ok? Gente, com esse mesmo molde tu pode fazer com qualquer material, tá? Assim, só vai mudar a maneira de fazer, dependendo do material. Mas, tipo, se tu for fazer com silicone, é o mesmo jeito de fazer com plástico cristal, ok? Aí outros materiais, depende se precisa de forro, se precisa de estruturação ou não, né? Mas tu pode usar esse molde para qualquer material, ok? Então chega de papo e vamos lá pro material, já vai deixando aquele like. Quem não tá inscrito ainda no canal, já se inscreve e ativa o sininho aí das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá então? Bom, gente, aqui para a parte principal, que são os espelhos, tu vai cortar exatamente o tamanho do molde, 2 vezes aqui no plástico cristal. O fole, tu vai cortar uma vez, também exatamente o tamanho do molde. Canal do zíper, tu vai cortar 2 vezes. Aí depois aqui pros bolsinhos laterais que são em tela, são 2, né? Então corta 2 vezes. Aqui pro bolsinho da frente, corta uma vez só. Tudo exatamente o tamanho do molde. Agora esse aqui, ó, que é a lapela do bolso frontal, tu vai cortar 2 vezes, tá? Uma vez tu corta exatamente o tamanho do molde, ó. E a outra tu corta mais ou menos 1 centímetro maior em toda a volta, tá? Que a gente vai unir um com o outro e depois refilar o excesso. A aba eu vou fazer dupla, porque eu quero ela mais firmezinha, né? Pra ela não ficar se enrolando. Aí nós vamos precisar também de viés vivo. Vamos precisar também de um zíper na medida de 50 centímetros. 2 alças na medida de 90 centímetros cada. Aqui eu tô usando alça larga de 4 centímetros ou 40 milímetros, tá? Alça acetinada. Depois vamos precisar de 2 na medida de 14 centímetros, que é para fazer os pezinhos de alça. Aqui vamos precisar de 2 na medida de 28 centímetros, que é para fazer o reforço das alças. E uma na medida de 27 centímetros, que é para fazer aquela alcinha de mão, aquela redondinha, tá? Aí vamos precisar também de 2 meia argola ou 2 quadros, pode ser, na medida da tua alça, 2 reguladores de alça, 2 cursores, um botão imantado ou pode ser botão de pressão também. Aqui eu esqueci de colocar na lista de materiais, ó, mas vai uma meia argola de 1 centímetro. Isso aqui é opcional, é para fazer aquele porta-chaveiro da frente, tá? Vamos precisar também de 2 elásticos na medida de 15 centímetros cada um, pode ser qualquer elástico.
Aí aqui, ó, do plástico, tu vai cortar 2 vezes na medida de 3x7, que é pra fazer os puxadorzinhos de zíper, e uma vez na medida de 1x7, que é pra fazer o porta-chaveiro, tá? Aqui separei a minha etiqueta lá da BV Etiquetas, minha parceira, fiz uma base em montana pra ela, pra dar uma valorizada, né? Então, esses são os materiais que a gente vai precisar pra fazer a mochila. Aí depois pro estojo, quem for fazer o estojo, aqui ó, também corta exatamente o tamanho do molde, uma vez só no plástico. Corta 2 vezes na medida de 3x7 para fazer os puxadores do zíper. Vamos precisar de um zíper na medida de 35 centímetros. Um cursor para esse zíper e vamos precisar de viés também, tá? E aqui separei também a minha etiqueta da BV Etiquetas, tá, gente? Então, de material é isso aqui. Vamos lá pro passo a passo? Bom, gente, vamos começar pelo estojo, então, que é o mais fácil, né? Mais rapidinho. Então, nós vamos passar o viés, ó, nas partes mais compridas, ó. Ele é 30 por 21. Nós vamos passar aqui, ó, na parte que é 30, tá? Um de cada lado. Aqui eu vou usar viés de Boneon. Pode usar o viés que tu tiver acostumado a usar. Aqui eu tô usando agulha 16 e vou usar o ponto número 4 da minha máquina, tá? Plástico cristal não é legal fazer um ponto muito miúdo, não. Então, tem que ser pelo menos o 4. Aqui, como eu tô usando o viés de Boneon, eu vou dar uma seladinha com isqueiro. Eu tô bem na mira do vento, tem que sair fora pra poder selar, que senão vai apagar o fogo, né? Pronto. Agora, vamos pegar o viés. Vamos destacar ele e vamos pregar uma parte em cada lado, tá? Então, a gente vai pregar assim, ó. Vai deixar o lado direito do viés, que é o lado que tem os dentinhos, virado pra cima. Aí, tu vem aqui, ó, e só sobrepõe, ó. Coloca por cima aqui, deixando de fora apenas os dentinhos e um espaço pra passar com o pezinho da tua máquina, tá? E daí, tu vai fazer a costura bem aqui na bordinha do viés. Então, deixa espaço aqui para passar com o pezinho da máquina, já é suficiente. Ó, assim. Agora, do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Pronto, agora a gente vai fechar colocando o cursor, né? Só que em vez de fechar assim pelo direito, a gente já vai fechar pelo avesso, para não precisar desvirar. E tira o cursor, ó. Tira ele e coloca de novo, pra gente trabalhar com ele todo fechado. Pronto. Agora aqui, nós vamos deixar o zíper bem aqui em cima, ó. E vamos marcar o meio aqui da parte de baixo, tá? Deixa o zíper bem virado lá pra cima. E aí, aqui embaixo, a gente dá um piquezinho pra marcar o meio, dos dois ladinhos. Esse excesso de zíper a gente pode cortar fora e já dar uma seladinha pra ele não desfiar, né? Aí, agora aqui, nos ladinhos, em cima do zíper, a gente vai colocar esses pedacinhos aqui de 3x7, ó. Vai ser os puxadores do zíper. A gente dobra ao meio. E prega bem centralizadinho aqui com o zíper, bem na bordinha, tá? Aproveita já, essa costura já vai aproveitar e travar o nosso zíper ali, pra ele não abrir. Ó. Isso aqui, tá? Agora, a gente vai unir aquele pique que a gente deu aqui do meio, né, da parte de baixo, com o centro do zíper, ali com os dentinhos do zíper, ó. E vamos passar uma costura, aqui faz a margem assim, ó. Aí depende do viés que tu tá usando. Eu vou usar o viés de Boneon, então eu dobrando ele, que é o que a gente vai colocar aqui depois pra dar o acabamento, ele fica nessa largura aqui de 1 centímetro, tá? Então, eu vou fazer a minha costura nessa largura de 1 centímetro. Na largura que fica o meu viés dobrado.
Aí agora nós vamos fazer umas caixinhas de leite aqui nos 4 cantinhos. Nós vamos fazer caixinha de leite de 3 por 3. Vai medir da costura pra dentro 3 centímetros e da dobrinha pra dentro 3 centímetros, tá? Formando um quadrado. Pode fazer isso com uma régua normal ou usando régua de caixinha de leite mesmo. Só lembra que é da costura pra dentro. Aí agora a gente vai dar o acabamento então com o viés. Então aqui bem simples, só abraçar o viés ali, ó. Passar uma costura escondendo a costura de baixo. Assim. Agora a gente vai fechar essas caixinhas de leite, então, abrindo elas assim, ao contrário, né? Ó, abre bem aqui, quina com quina. Essa parte do viés aqui, ó, que fica levantadinho, dobra sempre pra baixo, pro lado contrário do zíper, tá? Dobra pra baixo. E aqui a gente vai fechar com uma costura de meio centímetro. Aí aqui eu não vou colocar o viés que nem eu coloquei assim, pra não ficar muito grosso, tá? Nessas partezinhas aqui dos cantos. Eu vou fazer assim, ó, eu já vou fechar essa costura aqui, eu já vou fechar aqui, ó, com uma costura com a margem de meio centímetro, já colocando o meu viés. Então eu vou colocar o meu viés aqui embaixo, ó, coloco embaixo, alinhado aqui com o plástico e faço essa costura de meio centímetro. Depois eu viro o viés pra cima e rebato. Assim, pode deixar sobrar um pouquinho pra cada lado, tá? Aí agora eu trago pra frente o meu viés, dobro e escondo ali, ó, ele não vai ficar tão largo, entendeu? Agora eu passo a costurinha escondendo a costurinha de baixo. Agora é só cortar e selar com isqueiro o meu viés. Agora é só repetir o mesmo processo nos outros cantinhos. Aqui, como eu tô usando linha de poliamida, eu selo também todos os arrematezinhos, os nozinhos, para não correr o risco da costura desmanchar. Então, tá prontinho, agora a gente vai desvirar, então a gente abre aqui o zíper. Eu vou dar uma esquentadinha no plástico com o secador de cabelo, para ele desvirar mais fácil. Olha que graça. Agora eu vou colocar minha etiqueta, que eu deixei pra colocar depois de pronta, porque eu vou colocar com rebite, né? E aí depois de pronta dá pra ver bem certinho onde é que é o meio. Então eu vou colocar e já vai ficar prontinho o nosso estojo, nós já vamos pra mochila. Bom, gente, vamos começar então pelo bolsinho da frente. Vou fazer a lapela. Lembra que a lapela, então, são duas partes, uma maior do que a outra, né? Então vamos colocar uma parte sobre a outra, centralizadinho. Vamos passar uma costura aqui bem na bordinha, em toda a volta, deixando a parte reta sem costurar. Aqui pode deixar sem costura, tá? Só dos lados e embaixo. E depois a gente refila todo o excesso que tiver sobrando do plástico de baixo. Pronto, assim. Agora, a parte de baixo do bolso, então, nós vamos fechar essas caixinhas de leite. Então, bem simples, aqui é só dobrar, ó. Passar uma costurinha com uma margem de meio centímetro.
Quem fez a pochete cartucheira ou quem comprou o molde da cartucheira Tequinha, é o mesmo bolso da pochete. Exatamente igual, mesmas medidas, tudo. Só é um pouquinho diferente de fazer porque esse aqui não vai forro, né? Mas a medida do molde é a mesma. Vamos virar pro lado direito. E vamos aplicar, então, em uma das partes do espelho. Eu já tinha dado um piquezinho em cima e embaixo, bem no centro, tá? Então, dobra ao meio, dá um piquezinho em cima e embaixo, porque depois do bolso pregado vai ser difícil de fazer isso, tá? E a gente vai precisar desses piques. Então, agora nós vamos fazer uma marcação. Nós vamos marcar 19 centímetros de baixo para cima e 4 centímetros da lateral para dentro e fazer um risco reto aqui, tá? Com o giz. Então, aqui com essa reguinha aqui é muito fácil. Eu vou marcar aqui 4 centímetros e 19 de baixo para cima. 19 da parte reta, tá, gente? Não aqui do arredondado. Aí aqui, ó, embora esse bolso pareça ser trapézio, assim, mais largo embaixo, não é, tá? Ele tem que ficar, a costura tem que ser bem retinha, por isso que a gente fez esse risco aqui, tá? Que é pra dar essa profundidade aqui no bolso. Então, nós vamos começar ali onde começa o risco, ó, a pregar. Coloca bem em cima do risquinho e vai costurando ele em cima do risco, tá? Até chegar na costura aqui da caixinha de leite. Vamos fazendo juntas aqui. Faz um retrocesso bem reforçado no começo e no final, pro bolso, pra costura não se abrir com o tempo, né? Costura na bordinha. Pra conseguir fazer isso, dá uma entradinha pra dentro aqui na quina da caixinha de leite, ó, pra conseguir vir reto assim, ó, até a costura. Terminei exatamente em cima da costura, aí eu vou girar aqui, vou botar de volta pro lugar a caixinha de leite do bolso. Botar o bolso no lugar. Aí agora aqui embaixo tem que ficar reto. Já vou dizer qual é a medida que tá dando. Aqui embaixo tá dando, ó, ficou uma medida de mais ou menos 3,5. Quase 3,5 ficou de espaço aqui embaixo, tá? Vamos fazer essa costura reta até encostar essa costurinha aqui na lateral, tá? Na outra lateral onde a gente riscou. Agora aqui é a mesma coisa, a gente empurra pra dentro a pontinha da caixinha de leite. Como se ele ficasse do avesso, tá? Vai até ali a marcação. Agora a mesma coisa, gira. Já pode colocar o bolso no lugar, a caixinha de leite do bolso, né? No lugar certo. E segue a costura em cima do risquinho. Agora só desamassar. Depois esse risco aqui sai com o secador de cabelo. Ó, entendeu? Ele fica retinho aqui e embaixo. Assim. E aqui ele fica rente com o espelho, tá? Agora vamos pregar a aba, então. Vai colocar aqui, ó, direito com direito. Vai encaixar bem aqui com o bolso, ó, para eles ficarem alinhadinhos. Encosta, inclusive, a alça no bolso. E agora a gente vai fazer uma costura bem na bordinha aqui da aba, prendendo ela.
agora vamos colocar o botão, então. Então aqui, cuida no medir aqui pra não fazer muito rente assim, tá? Pode deixar ela ficar arredondadinha aqui em cima, ó. Vai ficar esse charmezinho assim, sem forçar, tá? Só ajeita bem o bolso primeiro, né? Então, a primeira coisa é colocar a parte de cima do botão bem aqui. Pode colocar a uns 3 centímetros da pontinha aqui do meio pra dentro. A uns 3 centímetros mais ou menos. Pronto. Agora vem com a aba, como eu falei, bem soltinha assim, né? Sem esticar ela, sem repuxar. Aí aqui dá uma apertadinha, que aquele pininho do botão já vai marcar embaixo onde que tem que furar. Aí aqui é só colocar a parte de baixo do botão, então, e eu vou lá no balancinho prensar isso aqui. Ó, prontinho, já prensei. Olha que graça que fica esse bolso. Bom, gente, agora aqui em cima nós vamos colocar o porta-chaveiro. Então, nós vamos pegar aquela tirinha de 1 centímetro por 7. Vamos passar aqui na meia argola de 1 centímetro. Aí aqui tu posiciona de maneira reta, né? Pode colocar assim, que dê quase aqui na mira do bolso, tá? Pra dentro um pouquinho do bolso, pra ele não ficar muito pra lateral. Ó, deixa retinho assim. Aqui a gente passa um travetezinho ali na bordinha e corta aquele excesso ali que fica aquela pontinha. Agora isso aqui, pra ele não ficar depois levantando, eu coloco um rebitezinho aqui, ó, bem logo acima da meia argola, tá? Tu pode fazer também um travetezinho aqui se quiser. Isso aqui, tá? Aí agora eu vou aproveitar e já vou colocar minha etiqueta bem centralizada aqui no meio. A parte da frente é só isso aqui, já tá prontinha, vamos reservar. Vamos fazer a parte de trás agora. Então, nós vamos fazer uma marcação aqui. Vamos medir 5 centímetros do topo para baixo e fazer um risco reto. Dá uma dobradinha aqui para ver se ficou reto mesmo o risco, se ele não ficou enviesado, né? Ó, tá certinho. Só para ver se bateu aqui as pontinhas do risco. Aí aqui eu já tinha dado o pique no meio, em cima e embaixo. Eu só vou marcar com um giz aqui na altura da linha, um risquinho para marcar o centro aqui também. Pronto. Então vamos começar por aquela alcinha de mão, que é de 27 centímetros. Primeira coisa é selar as pontinhas da alça. Nós vamos posicionar aqui, ó, assim, tá? Aqui nessa altura da linha, e bem centralizadinho, ó, no meio, tu vai descer aqui, abaixo da linha, uns 2 centímetros, mais ou menos, tá? E vai fazer uma costurinha de segurança aqui, bem em cima da linha. Aqui, entre um lado e o outro, eu deixei ali, ó, meio centímetro só de distância, tá? Um do outro. Agora, a gente vai pegar as alças grandes, vamos selar também as pontinhas. E aqui nós vamos colocar uma alça em cada lado aqui, ó, da alcinha do meio, tá? Na mesma distância, deixando uns 2 centímetros abaixo da linha riscada. E aqui vamos passar uma costurinha de segurança, daí nós já vamos fazer uma costura só. Aqui, ó, bem encostadinho na alça do meio.
Venho com a costura aqui até o outro lado aqui na outra alça. Chegando aqui, eu desço e volto a costura bem aqui na parte de baixo das alças. Assim. Agora nós vamos pegar aquele reforço. Vamos colocar de maneira que cubra essas costuras, tá? Ó, deixa eu passar um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo também, né? Aqui eu vou colocar um clipezinho de cada lado. Aí agora aqui pelo lado de dentro, para não ficar aparecendo tudo isso aqui, nós vamos colocar a outra tira de 28 centímetros. Então, como o plástico é transparente, dá para enxergar, né? Tu vai colocar bem em cima da outra. E agora nós vamos passar uma costura embaixo, nas laterais e em cima, tá? Sempre costurando e cuidando para ver se tá pegando a parte de baixo da alça de baixo. Assim. Agora esse excesso aqui a gente tira, seguindo o contorno aqui, né, do plástico, e sela também, para não desfiar. Agora eu vou dar uma recolhida nessas alças grandes aqui, para não ficar incomodando. Pronto, agora vamos para os pezinhos de alça que é aqui embaixo. Então, vamos pegar aqueles 2 pedacinhos de 14, passar na meia argola ou no quadro, né? Aí aqui é assim, ó. Assim que termina essa parte arredondada, ó, antes de começar a ficar reto ali, a gente já posiciona ele viradinho na diagonal em direção ao meio aqui em cima, tá? Assim, ó. E agora a gente passa uma costurinha reforçada na bordinha pra segurar. Do outro lado a mesma coisa. Agora a gente corta o excesso e sela. Aí agora aqui, ó, bem próximo da meia argola, eu vou colocar 2 rebitezinhos, para não ficar segurando apenas por essa costurinha aqui da bordinha, né? Fica muito sensível. Então, o que eu vou fazer? Vou botar 2 rebitezinhos aqui bem próximo das meia argolas, ou tu pode fazer uma costura reforçadinha aqui, para travar, tá? Então, aqui não tem mistério, eu vou colocar os 2 rebites e já volto aqui com a parte de trás prontinha. Pronto, parte de trás prontinha, depois é só montar as alças, mas isso depois que ela estiver prontinha. Agora vamos pro canal do zíper. Então aqui no canal do zíper nós vamos passar viés de um lado, aqui, e do outro aqui, tá? Só de um lado em cada um. A parte que onde a gente vai prender o zíper, que nem a gente fez no estojinho. Então aqui bem simples, é só passar um viés. Pronto. Agora vamos pegar o zíper. E aqui é a mesma coisa, ó. Lado dos dentinhos virado pra cima. Vamos sobrepor aqui, ó. Passar uma costurinha, deixando um espacinho apenas pro pezinho do calcador passar, tá? Depois do outro lado, a mesma coisa. Pode deixar sobrar um pouquinho de zíper assim pra cada lado, pra gente colocar o cursor depois. Os cursores, né?
Agora a gente vai colocar um cursor de cada lado. Vamos tirar o excesso de zíper e dar uma seladinha com isqueiro. Vamos pegar os pedacinhos de 3x7 e fazer, ó, dobra ao meio e fazer o puxadorzinho do zíper. Então, é só centralizar aqui, ó, bem na borda e centralizado com os dentinhos do zíper. Faça uma costurinha reforçada na borda. Agora, nós vamos medir essa largura para ver se ficou da mesma largura do fole. Que conforme a margem aqui do zíper, né, que a gente usou para pregar o zíper, pode dar alguma diferença. Ó, tá dando assim, ó, bem pouquinho a mais aqui no canal do zíper, tá vendo ali, ó? Pouquíssima coisa. Então, nós vamos refilar um pouquinho de cada lado aqui do canal do zíper para ficar na mesma largura do fole. Se fosse o fole que tivesse maior, a gente tiraria do fole. Pronto, agora a gente já pode fechar. Então, vamos colocar... Não tem o lado direito ou avesso do fole, né? Mas o zíper sim. Então, ó, direito com direito. Alinha tudo aqui, passa uma costurinha aí de meio centímetro, pode ser. Depois a gente vai colocar o viés, daí já fica outra costura mais pra dentro. Vamos colocar o viés agora, que já vai dar aquela costura de 1 centímetro pra dentro, né? Aqui nós vamos rebater. Então, aqui, ó. Rebater assim. Deita pra trás essa parte aqui do fole. Deixa essa partezinha aqui, que é o puxador de zíper, virado pro lado do zíper. E aqui a gente rebate, ó, batendo a costura em cima do... que aqui dá pra enxergar, né? A parte de baixo, em cima do viés, tá? Pronto. Agora a gente faz tudo igual aqui do outro lado. Agora a gente vai achar os meios, né? Então a gente une aqui, ó, costura com costura. Vamos dar um piquezinho aqui e do outro lado também, em cima e embaixo. Pronto, agora vamos deixar de lado um pouquinho e vamos fazer os bolsos. Então aqui, ó, na largura, na parte mais larga que a gente vai pregar o viés, tá? Nós vamos pregar em cima e embaixo. Embaixo nós vamos pregar, mas primeiro a gente vai dar uma franzidinha para que ele fique com 15 centímetros. Então, a gente mede aqui pela régua e faz uma preguinha bem no meio. De maneira que fique com 15 centímetros, tá? Ó, 15 centímetros, medi aqui pela régua da minha mesa. Então, aqui nós vamos passar um viés. Essa é a parte de baixo do bolso, tá? Agora, a parte de cima, a gente vai pregar o elástico. Então, nós vamos pregar o viés de novo. O elástico vai passar por dentro do viés. Então, faz a costura bem aqui na margenzinha do viés. Agora eu vou pegar o meu elástico, vou colocar aqui nesse puxadorzinho, ó, pode colocar num alfinete de segurança também, e passar o elástico aqui por dentro. Aí aqui, ó, quando tiver uma pontinha só pra fora ali do elástico, a gente faz um travetezinho aqui, pra prender esse elástico.
bem reforçado. Tira a outra pontinha pra fora, faz a mesma coisa. Agora a gente pode cortar o excesso e selar com isqueiro. Isso aqui. Agora vamos repetir a mesma coisa aqui com outro bolso. Prontinho, agora vamos aplicar. Ó, nesse caso eu quis aplicar o bolso depois de fechado o fole, porque eu quero ele bem pra cima. Então a parte do elástico é a que fica pra cima, tá? Então aqui a gente vai encostar bem aqui, ó, onde termina o pesponto aqui, ó, dessa parte do fole, ali no encontro com o canal do zíper, a gente vai encostar bem ali, tá? Então primeiro nós vamos clipar isso aqui, para o bolso ficar retinho, né? Ó, aí nós vamos passar uma costurinha na lateral, embaixo e na outra lateral, tá? Ó. Então ficou o bolso bem aqui em cima, bem coladinho aqui com o pesponto aqui do canal do zíper, tá? Aí agora o outro a gente prega aqui do outro lado do mesmo jeito. Prontinho. Bom, agora eu já coloquei o meu calcador de vivo e agora a gente vai começar a pregar o vivo. Então aqui embaixo, bem no piquezinho do meio que a gente deu, nós já vamos prender um pedacinho de viés, pode ser, que é pra esconder a emenda depois do vivo, tá? Então aqui, ó, vou colocar o meu viés, um pedacinho assim de 3 centímetros, pode ser. Vou colocar ele bem centralizadinho com o pique. Vou passar uma costurinha aqui pra prender. Aí eu vou pegar o vivo. Quem nunca pregou vivo, gente, a parte do espaguete, que é essa parte gordinha aqui, fica sempre voltada pra dentro do trabalho, tá? E a parte lisinha aqui do vivo fica rente com a margem. Vou posicionar ele bem no meio aqui do viés. Venho vindo com a costura e vou encaixar essa parte do espaguete, essa parte gordinha do vivo, eu encaixo no vão que tem no calcador próprio para vivo, tá? Venho fazendo a costurinha, aqui nas partes arredondadas, mantenho o vivo bem rente com a margem do plástico. Ó, chegando aqui onde começou, a gente corta o vivo rente, uma parte com a outra, né? Pra ele ficar bem assim, encaixadinho. Encaixou ali uma parte com a outra, deita o acabamento por cima agora, aquele acabamento que a gente fez de viés. Passa a costura e arremata. Essa parte aqui que sobrou de viés, a gente tira fora e dá uma seladinha. Aqui a gente já pode dar uma viradinha para ele ficar já no lugar. Ó, assim. E agora vamos repetir a mesma coisa com a parte de trás. Prontinho. Agora vamos começar a juntar tudo isso aqui, né? Então aqui, ó, vou pegar o meu fole do lado do avesso. Já vamos botar na posição. A parte do zíper, do canal do zíper é pra cima e a outra parte pra baixo, né? Vamos começar alinhando pique com pique. Então a gente vai alinhar aqui, ó, pique de baixo e pique de cima, tá? E distribuir clipes em toda a volta aqui antes de costurar. Que fica mais fácil, porque daí depois quando for costurar, só vai tirando os clipes e passando a costura, né?
Pronto, tudo clipado. Essa modelagem é perfeita, ela encaixa bem certinho aqui, tá? Então não precisa se preocupar em medir antes. Se fizer tudo nas medidas que eu passei, ela encaixa perfeitamente, tá? Então agora aqui pelo lado do espelho é que a gente vai fazer a costura. Vamos começar aqui por baixo, eu vou tirar um dos clipezinhos aqui. Vou encaixar o espaguete do meu vivo, eu vou encaixar aqui no vão do calcador. E vou fazer a costura aqui para prender. E vai dar bem em cima daquela que a gente prendeu o vivo, né? Aqui faz a costura devagarinho, cuidando para não sair do trilho, que aqui é como se fosse um trem no trilho, né? Então a gente vai cuidando para ele não descarrilhar aqui. Chegando aqui embaixo de novo, onde eu comecei, eu nem vou arrematar, nem vou cortar a linha. Já vou começar a pregar o meu viés, tá? Então, vou selar a pontinha do meu viés. Já vou encaixar o viés aqui. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas enfim. Vou encaixar aqui, abraçando o material com o viés, tá? E vou seguir a costura, ó. Vou passar toda a costura de novo em toda a volta, só que agora prendendo o viés, e a agulha vai bater nos mesmos furinhos, porque eu não tirei ela do lugar, né? Não cortei a linha aqui. Aí assim a costura vai bater no mesmo lugar. Não esquecendo de selar com isqueiro para não desfiar o meu viés. Prontinho. Agora tudo que a gente fez aqui com a parte da frente, nós vamos fazer igual com a parte de trás. Ó, vamos colocar aqui, ó, direito do lado de dentro, né? Clipar tudo aqui, ó, parte de baixo, a linha, direito com direito, pique com pique, fazer tudo do mesmo jeito, tá? Então, eu vou fazer essa parte aqui e já volto com isso aqui prontinho. Pronto, já desvirei. Então, para desvirar ela, eu aqueci com o secador de cabelo, que nem a gente fez com estojo, tá? Para poder amolecer e desvirar ela, né? Então, agora só falta concluir aqui as alças. Então, vamos soltar elas aqui, estavam de castigo, né? Vamos libertá-las. Então, aqui, ó. Pela parte direita da alça, eu vou colocar o meu regulador. Lembrando que eu já selei aqui minha alça, né? Ó, coloco o meu regulador de baixo para cima, de cima para baixo, venho aqui na meia argola, ó, e passo de fora para dentro. Aí volto aqui por dentro e passo pelo mesmo caminho que eu passei antes, ó, de baixo para cima e de cima para baixo. Ó, assim. Aí, feito isso, eu vou dobrar uma vez assim e vou dobrar de novo, prendendo nessa partezinha de dentro aqui da alça, ó. Aí aqui tu pode fazer ou uma costura bem reforçadinha, costura dupla, ou colocar 2 rebites. Eu vou colocar 2 rebites aqui. Depois fazer a mesma coisa com o outro lado da alça, tá? Eu vou fazer isso aqui e já volto num ângulo melhor para vocês verem todo o conjunto. E aqui está ela prontinha, olha que linda, olha que luxo essa mochila, gente. Essa mochila tu pode cobrar aí, ó, tranquilamente em torno de R$300, 280, 300, nessa faixa mais ou menos, né? Olha que coisa mais linda que ficou. Então aqui vou demonstrar pra vocês terem uma ideia de tamanho que cabe, tá? Ó, peguei um caderno desses grandes, tamanho universitário, né? Um livro, ó, um livro bem grosso aqui. E eu não tenho mais coisa pra colocar aqui, ó, mas dá pra ver que cabe bem mais coisas, né? Aqui no estojinho eu vou colocar algumas canetinhas que eu tenho. O
estojinho também ficou uma gracinha e cabe bastante coisa nesse estojo. Aqui nos bolsos, tu pode colocar garrafa, essa aqui é daquelas grandinhas, né? Cabe tranquilamente. Aqui no outro pode colocar outra garrafa, um suquinho, enfim, né? Olha que linda que ficou, gente, tô apaixonada. Então ficamos com esse conjunto pink neon, esse rosa neon, né? E esse verde neon, também lindo demais. Esse aqui dá pra menino também. Olha só, fiz com alça estampada, né? E o estojinho também, combinando, que ficou um luxo. Tá, gente? Então, assim, com meio metro tu faz um kitzinho desse aqui, tu faz a mochila, um estojo e ainda sobra um pedaço que daria para um outro estojo, por exemplo. Pode fazer uma necessaire, então, né, com o pedaço que sobra ou guardar para algum outro projeto, né? Então, com meio metro faz tranquilo, tá? Então, eu vou tirar a medida aqui para vocês, quanto que ela ficou. Então, aqui de altura total, ficou com 36 de altura. Largura da mochila, fora os bolsinhos dos lados, né? Largura ficou 27. E aqui de lateral, ficou 14 de lateral aqui de profundidade, tá bom? E o estojinho ficou com 20 de largura por 7 de altura e na lateral ficou com 5 de lateral, tá? 5 aqui de profundidade, tá bom, gente? Todos esses materiais utilizados em aula vocês encontram lá no meu site www.lucianaguterres.com. Tem esse plástico em outras cores também, tá? Lembrando que eu fiz os moldes, então, em PDF, já está disponível no site para quem quiser adquirir por aquele mesmo precinho de R$10 por tempo indeterminado. Eu ainda estou mantendo os preços dos moldes na promoção, todos de R$29 está por R$10, qualquer molde lá no meu site, tá, gente? Inclusive, o link para adquirir esse molde eu já vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar para vocês, tá bom? Para as meninas aí que são membro aqui do clube de canais, do clube de membros, os moldes já estão liberados aí para vocês gratuitamente, porque quem é membro aqui do canal não paga nenhum molde, tá? Então já tá liberado aí, meninas, o link para vocês baixarem os moldes, ok? Agora, para quem não é do clube de membros e para quem não pode adquirir o molde, eu vou ensinar agora a fazer esses moldes, então que é para ninguém ficar de fora, tá bom? Vamos lá então para a aulinha dos moldes? Gente, para fazer a parte principal, que é o espelho, nós vamos precisar aqui de um papel na medida de 37,5 de altura por 28,5 de largura. Nós vamos dobrar ele aqui na altura. A parte de baixo a gente vai arredondar. Quem tem essa régua de cantos aqui, ó, vai usar aquela que a parte do raio é de 5 centímetros, tá? Quem não tem essa régua, procura algum objeto redondo aí na tua casa que tenha 10 centímetros de diâmetro, que é de um lado ao outro, né? Que vai dar o raio de 5 centímetros. Ó, daí a gente encosta aqui na lateral e fundo. E risca e corta. Agora aqui a parte de cima, o arredondado é maior, né? Então aqui, ó, no meio, aqui na dobra, nós vamos medir 2 centímetros, marca ali. E agora aqui, ó, eu vou usar essa minha régua, que o raio dela é 18 centímetros, ó, bem maior. Quem não tem essa régua aqui, procura algum objeto redondo, uma forma de pizza, por exemplo, que tenha 36 centímetros de diâmetro, de um lado ao outro, tá? Mais ou menos. Que vai dar o raio de 18, tá, gente? Não precisa ser exatamente, se for um pouquinho maior ou menor, não tem problema. Aí nós vamos encostar aqui nos 2 centímetros e aqui na lateral. E vamos arredondar. Então, esse é o molde dos espelhos. Aí agora, para fazer aquele bolso da frente, nós vamos precisar na medida de 26,5 de largura por 18 de altura. Vamos dobrar aqui também na altura. A parte de baixo nós vamos fazer uma caixinha de leite de 2,5 centímetros. Então, tu mede 2,5 do lado para dentro e 2,5 de baixo para cima, assim, tá? Formando esse quadradinho aqui. Aí aqui a gente pode cortar fora.
marca 1 centímetro aqui da quina da caixinha de leite pra cima. Marcou ali. Aí agora aqui em cima nas pontinhas tu vai marcar 2,5 centímetros da pontinha pra dentro. Vai dar aqui. E nós vamos unir então essas duas marcações. Esse é o molde do bolsinho da frente, tá? Agora da lapela, nós vamos precisar de um papel na medida de 21,5 de largura por 13 de altura. Vamos dobrar aqui na altura. Aí agora aqui de cima para baixo, aqui da pontinha, nós vamos medir 7 centímetros e fazer uma marcação ali. Aí agora desses 7 centímetros nós vamos fazer uma linha na diagonal aqui com o meio, do cantinho de baixo, tá? Ó, só que eu não quero a minha lapela assim, com esse bico e assim, né? Eu quero ela toda arredondada. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa reguinha, quem tem essa régua vai usar a parte que o raio é 4 centímetros, essa partezinha menor aqui. Quem não tem, procura algum objeto redondo de 8 centímetros de diâmetro, que vai dar o raio de 4. Nós vamos arredondar aqui, ó, tirar esse biquinho aqui, ó, e aqui embaixo também. Ó, esse aqui é o molde da lapela, tá? Pra quem tem o molde da cartucheira tequinha, é o mesmo bolso, a mesma medida, tudo igual, ok? Bom, agora o restante são medidas aí pra tu fazer o molde. Pra fazer o estojo, o molde é 30 por 21. 30 de largura por 21 de altura. É a medida de uma folha A4 também, tá? Os bolsinhos laterais em tela vôlei, a medida é 20 por 16. 20 de largura por 16 de altura. O fole, a medida dele é 15 de largura por 68,5 de comprimento. Canal do zíper, a medida é 46,5 de comprimento por 7 de largura. E era isso, gente. Tá bom? O restante dos materiais eu passei tudo lá no comecinho da aula, ok? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula.